de Abraão, de Isaac, de Israel. Mas, ao invés disso, Jesus se dirigiu a Deus como Pai. E ele disse Abba. Ele usou um título pela primeira vez nas Escrituras. Deus foi chamado de Pai. Pai. Então Jesus disse Pai. E quando ele disse Pai, ele quebrou o segundo paradigma, que era o paradigma de Israel se sentir privilegiado e todas as nações em torno serem os gentios, os ímpios. E então parecia que Deus era Deus territorial, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Jesus disse Pai nosso. E ele não estabeleceu quem está dentro dessa expressão, desse pronome pessoal nosso, mas da forma mais abrangente, Pai nosso. Em terceiro lugar, Jesus quebrou outro paradigma, porque para os judeus, Deus morava no lugar santo dos santos, lá em Jerusalém, no recôndito do templo de Salomão, ou esse segundo do templo de Jesus, reconstruído por Herodes. Jesus disse Pai, Jesus disse nosso, e apontou para cima e disse que está nos céus. Em seguida Jesus fez uma imprecação pela santificação de Deus. Ele disse santificado seja o teu nome. E ele disse em seguida venha o teu reino. Nós paramos nossa reflexão aqui. E venha o teu reino. Nós dissemos, na oportunidade última, que esse reino tem duas conotações. Primeiro, espiritual, pessoal, interior. Esse reino. Então, esse reino, Jesus falou dele, ele está dentro de nós. Ele tem a ver com a natureza espiritual. Ele tem a ver com a presença do Espírito Santo em nossa vida. De maneira que Jesus disse que o reino de Deus não consiste nem de carne nem de sangue, mas em alegria e paz no Espírito Santo. E Jesus disse, quando os discípulos disseram, mostra-nos o reino, quando virá o reino? Jesus disse, o reino está dentro de vocês. Então tem a ver com os princípios do reino, tem a ver com o trabalhar do Espírito Santo. O cristão que vive com Deus é uma pessoa que se sente tão apegada ao reino, que ele cumpre as leis do reino, as leis espirituais, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da justiça, as leis do reino, que Jesus ensinou muito bem nas conhecidas parábolas do reino, que ainda teremos oportunidade de comentar em nossos programas essas parábolas. Bem, esse reino que está em nós é que faz com que nos sintamos muitas vezes tão grandes. Nós nos sentimos que parece que o mundo está dentro de nós, parece que o céu, nesse sentido estou falando, parece que o céu está dentro de nós, e nós sentimos o ímpeto de evangelizar o mundo inteiro, e nós sentimos alegria suficiente para encher o mundo inteiro. E dentro dessa visão interior do reino de Deus, nós sentimos saudade do céu. Estranhamente, nunca estivemos lá, mas a comunhão com Deus e com o Espírito Santo nos faz anelar pelo reino. Este é o aspecto espiritual e intrínseco do reino. Mas o vocativo venha o teu reino também tem o seu aspecto escatológico, o seu aspecto apocalíptico, portanto relacionado à doutrina das últimas coisas. Nós sabemos que a expectativa dos judeus contemporâneos de Jesus é que ele estabelecesse o reino, e esse reino era um reino davídico, porque desde Davi e Salomão, Israel entrou em uma derrocada política, e eles esperavam, os contemporâneos de Jesus, que agora Jesus restabelecesse o reino político, que seria uma teocracia. Mas Jesus não estabeleceu esse reino.
Todavia, ele orou para que esse reino viesse. E nós, olhando pelo relógio de Deus, pela linha do tempo divino, conforme revelado nas Escrituras, nós sabemos que haverá na Terra a implantação de 1000 anos de paz para os que são milenistas. Eu acredito nessa corrente, certo? Que na Terra nós teremos 1000 anos de paz, mas ainda não será o reino, porque o reino, ele será realmente quando se ouvir aquele cântico do Apocalipse. Os reinos passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre, certo? Que o grande músico pôde, no seu oratório O Messias, e na sessão Aleluia, Handel então escrever aquela canção, aquela música tão extraordinária, conhecida como Aleluia de Handel. Os reinos passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Esse será o cântico final. Esse será o estado perfeito. Essa é a última parte da revelação que nós temos na Bíblia. Esse será quando a terra e o céu serão, como diz o hino da harpa, a mesma grei, serão a mesma coisa. Quando voltará ao estado primário, quando Deus criou o homem e ele andava em perfeita harmonia com a sua criação ali no Éden. Esse estado final, depois do juízo, depois do trono branco, depois do julgamento de todas as nações, depois do Armagedon, e portanto depois do milênio que será na terra, depois da ressurreição, depois da grande tribulação, a paz do reino. Este será o cumprimento definitivo da visão que está no livro do profeta Daniel, da pedra que é atirada, certo? E que alcança a estátua e despedaça. Esse é o último reino, é o reino de Cristo. O reino de Cristo. Todos os grandes reinos do mundo, vamos lembrar, nós tivemos, primeiro podemos considerar a Assíria, o grande reino da Assíria com a capital em Nínive. Depois tivemos o Império Medo-Persa, tivemos o Império Grego com o grande Alexandre Magno. Depois tivemos o Império Romano, e agora teremos o Império de Cristo, o Reino de Deus, estado final. Bem, em seguida, depois Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. É uma oração de submissão e é uma imprecação, é um pedido ao Pai. Que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu como na terra. Nós sabemos, pelo que foi revelado a nós, que toda a desgraça da história de Deus, considerado nesse aspecto da revelação, quanto da história humana, teve o seu fracasso com um dia em que a vontade de Deus esteve ameaçada por Lúcifer. E depois, vindo à terra, a vontade de Deus estabelecida para o homem também foi ameaçada e foi arruinada. Esta também é uma oração apocalíptica. Esta também é uma oração escatológica. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Ao mesmo tempo, este elemento, terra e céu primeiro, é um elemento comparativo. Jesus está orando para que da mesma forma
como a vontade de Deus é perfeita no seu reino. No céu, seja feita na terra a vontade dele, nesse mesmo nível de perfeição. Isso para a nossa vida, querido irmão, é de suma importância. Nós não podemos comparecer diante de Deus em oração, pedindo que a vontade do Senhor seja feita, quando nós, individualmente, somos avessos à obediência de Deus. Quando nós não permitimos, não anelamos e não nos esforçamos para que a vontade de Deus seja tão perfeita em nossa vida, em minha vida, assim quanto é perfeita diante dos anjos que estão no céu. Como está a vontade de Deus na sua vida? Quando eu chego nesta parte da oração que Jesus ensina, eu chamo isto de oração atômica, porque o poder desta parte da oração é o poder realmente do céu sobre a terra. Quantos de nós não temos coragem de orar? Senhor, faça a sua vontade na minha vida, de modo tão perfeito como ela é executada diante dos seus anjos no céu. Quantos de nós nos enamoramos do mundo? Quantos de nós temos as nossas próprias vaidades? Quantos de nós queremos às vezes ensinar a Deus o que Ele deve fazer em prol da nossa vida? Quantas vezes nós gastamos tempo na oração tentando ensinar a Deus sobre o que é mais perfeito, sobre o que é melhor? Quantas lágrimas nós já derramamos pelos nossos próprios caprichos, porque nós queríamos algo que perante os nossos olhos não poderia deixar de ser a vontade de Deus. Mas embora tendo essa consciência, nós não tivemos coragem de ir diante dele e dizer: todavia, faça a sua vontade na minha vida, de modo tão perfeito como ela é executada no céu. Queridos amigos, eu já vi as situações mais incríveis acontecerem para a pessoa que teve coragem de fazer esta oração. Uma senhora estava com o casamento marcado e então ela resolveu orar. Já vivia há vários anos com o futuro esposo, tinha construído uma casa com ele e tinha uma vida estável e feliz. Mas ela havia aprendido com os pais dela que foram crentes, que devia buscar a vontade de Deus. E embora ela estivesse convicta que a vontade de Deus era firmar aquele casamento, porque a união já havia tantos anos, o amor já havia tantos anos, e eles já eram pessoas de meia vida com 50 anos de idade para frente. E então ela entrou no quarto dela, num dia que antecedia a semana do casamento, e disse a Deus lá do banheiro: ó Deus, eu estou para casar com este homem, todavia, se não for a sua vontade, por favor, não faça acontecer este casamento. Coragem, irmãos, coragem. Isso é para crente, que sabe quem é Deus. No dia seguinte, ela levantou cedo, foi à feira comprar tapioca, preparar o café para o esposo, que ela costumava levar na cama. Aquela senhora criava um menino, que era neto dela apenas, de cerca de 8 anos de idade. E ela deixou a criança dormindo e foi à feira, comprou tapioca e voltou. Isso não foi longe daqui não, amigos. Foi aqui na feira de São Brás. Estou falando de coisa perto que eu vivi. Eu vivi, acompanhei a família. Bem,
Quando ela fez a tapioca e ela preparou a bandeja com café com leite, o queijo, e ela subiu a escada para a suíte, quando ia se aproximando, ela ouviu um som diferente. Ela riu a bandeja. Teve ainda a iniciativa de pegar uma máquina de fotografia daquele tempo, nem tinha celular. E ela abriu a porta do quarto. E quando ela abriu a porta do quarto, ela encontrou aquele homem, já de 60 anos de idade, com o netinho dela, de 8 anos, debaixo do lençol. E aquele velho estava beijando aquele menino, como se beija uma mulher. E ele estava a ponto de consumar o ato com aquela criança. Meus amigos, meus irmãos, eu acompanhei aquela senhora, o drama dela, de ter de acabar com aquele casamento, de ter que vender a casa, o carro e mudar, de ter de cair numa depressão profunda, e eu estive com ela ajudando em oração até que se erguesse. Porque teve coragem de falar com Deus como sendo Deus, e dizer: apesar de eu amar, apesar de eu ter estabilidade, apesar de eu estar no melhor do meu conforto, apesar de tudo estar resolvido, Deus, se não for da sua vontade, não deixe acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha coragem, amigo, irmão. Tenha coragem de orar assim. Você será muito feliz. Chegamos ao momento de oração. Vou ver mais alguns nomes aqui. E nós vamos subir agora até esse reino celestial. Mas pessoas falando com a gente aqui. Jane Castro, Nilton Carneiro ouvindo a gente, Maria Carneiro, um abraço para todos vocês, Esmeralda, querida amiga, paz do Senhor, saúde para a senhora Cíntia Ribeiro, Lorena Carolina Monteiro. Olha, aproveitar aqui, a Lorena, ela está divulgando bastante no Facebook uma cadelinha que precisa de doação. Se você quer, adote a Pretinha, é uma cadelinha, está curada, vacinada e precisa de um lar. Você tem uma casa, um quintal, adote, fale comigo, eu vou lhe encaminhar. Vamos subir? Vamos lá a esse lugar que é muito bom. Oração pelos amigos. Oração pelos amigos. Chegou o momento de interceder pelos que fazem esta obra. Um clamor pelos amigos da oração. Prepare-se. Vamos subir agora ao reino celestial. Ó Deus, santo é o seu nome. Nós nos colocamos diante da sua presença. Como Paulo escreveu, porque o